Pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, vamos conversar hoje sobre Portugal mais uma vez, sobre tudo aquilo que você precisa saber em termos de documentação, tanto no Brasil quanto em Portugal, e tudo aquilo que vai te ajudar nos seus primeiros passos em terras lusitanas. Bora lá? Pessoal, falando um pouquinho hoje sobre Portugal e sobre os documentos que você precisa ter em mente na hora de sair do Brasil e uma vez que você já está em Portugal. Em primeiro lugar, ainda no Brasil, quais são os documentos que você precisa ter em mãos para dar entrada no seu visto e começar o processo? Primeiro, onde dar entrada no visto e iniciar o processo para a ida de Portugal? Em primeiro lugar, você precisa preencher o seu formulário no VSF. tem uma tradução muito engraçada para o VSF, mas não vem ao caso, né? É Visa Information in Portugal, Visa Information in Brazil. Mas você preenche o seu formulário e dá entrada no seu processo de visto. Bom, para dar entrada no processo de visto, o que você precisa ter? Você precisa ter a promessa de trabalho. O que é a promessa de trabalho? É o comprovante do seu contrato de trabalho que a empresa portuguesa está te providenciando para que você possa trabalhar com eles. Então, uma vez que você tem a promessa de trabalho, você vai reunir os seus outros documentos. E quais são esses outros documentos? Diplomas. Por exemplo, diploma de faculdade, diploma de pós-graduação, diploma de mestrado, doutorado. Todos os seus diplomas valem uma vez que ele tem a apostila de raia. O que é a apostila de raia? A apostila de raia é o documento que torna o seu diploma internacional. Isso vale para Portugal, quanto para a Bélgica, quanto para qualquer outro país no mundo. Quando você vai fazer uma validação das suas qualificações, uma validação do seu diploma, você precisa ter a apostila de raia nesse diploma. Você vai no cartório e pede a apostila de raia. Geralmente vai ser no cartório, por exemplo, da faculdade, você tem que ir no cartório que a sua faculdade tem firma. Aí você vai assinar a firma, a faculdade assina a firma e você consegue apostilar de raia. Para certidões, por exemplo, certidão de nascimento, certidão de casamento, né? Se você tem filho, ou sua esposa, o seu marido, o reagrupado no caso, né? Porque, por exemplo, você consegue o visto de trabalho, você profissional de TI consegue o visto de trabalho. Os seus filhos, a sua esposa, o seu marido vão como reagrupados. Todos os reagrupados precisam estar com a certidão de nascimento ou a certidão de casamento. No caso da esposa, do marido, a certidão de casamento. No caso do filho, a certidão de nascimento, né? Então, assim, para as certidões, o que você precisa ter? Inteiro teor, que é um tipo específico de certidão, e essa certidão vale por 6 meses. Ou seja, você tem que ter uma ideia de quando você vai dar entrada no visto e quando você vai chegar em Portugal. Porque se o tempo de tirar o visto demorar muito, você vai ter que tirar outra certidão para quando você for no CEF apresentar ela novamente. Presta muita atenção nesses 6 meses. Eu já vi gente perdendo a residência em Portugal porque a certidão estava outdated, né? Tava, desatualizada. Então, assim, a certidão de casamento, certidão de nascimento de inteiro teor, mais a apostila de raia, e para todos os seus diplomas, a apostila de raia. Pronto, você já tem os documentos, você já tem a promessa de trabalho, aplica no VSF e você vai dar entrada no seu visto. E aí o tempo de visto varia de consulado para consulado, e então não tem muito como prever isso. Você vai ter que se informar. Tem grupo no Facebook, tem grupo no Telegram, tem grupo no WhatsApp, e aí você consegue se informar do tempo mais ou menos. Eu sei que, por exemplo, o de São Paulo leva em média de 2 a 3 meses. O de Minas leva em torno de 40 a 50 dias. Ou seja, às vezes vale a pena aplicar em outro estado. Se você tem a oportunidade de deslocar, ir lá, aplicar, fazer o processo, né? Então vale a pena. Uma outra coisa que pedem sempre, um outro documento que pedem é o PB4. O que é o PB4? O PB4 é um acordo entre Brasil e Portugal que dá aos brasileiros a possibilidade de utilizar dos serviços públicos de saúde em Portugal. Não que isso seja um diferencial muito grande, né? Porque muitas vezes vai ter demora, você vai enfrentar filas, alguma coisa do tipo, e pode ser que o sistema de saúde público também não seja lá dos melhores.
minha opinião. Então, assim, não vale muito, mas, por exemplo, quando você faz uma viagem internacional, você precisa ter um seguro viagem internacional de saúde, né? Você faz na Porto Seguro, você faz em outras prestadoras de seguro. No caso de Portugal, você pode fazer o PB4. E aí, hoje, ele chama, se você colocar no Google isso aqui, ó, obter o certificado de direito de assistência médica, SEDAM, vai ser o SEDAM, PTBR 13 ou PB4. Você vai preencher um formulário e você vai ganhar o seu PB4, o seu atestado de saúde que te dá direito de saúde em Portugal. Isso é importante. Eu não tenho certeza se você precisa dele para o visto, mas se precisar é online, faz o preenchimento e já vai. Agendamento no CEF. O que isso significa? Significa que assim, no Brasil brasileiro você tem um visto de trabalho em Portugal. Uma vez que você está em Portugal, você tem que ter um título de residente. O que é o título de residente? Que comprova que você mora e trabalha em Portugal. Então, tenha sempre em mente, Brasil, você precisa de visto para qualquer país do mundo. Estando no país, título de residente ou Green Card dos Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, em Portugal, como isso funciona? Você obtém o título de residência através do CEF, Serviços de Imigrantes e Fronteiras de Portugal. Para quem está no Brasil, quando você dá entrada no visto, você já vai, quando você fizer a sua entrevista e eles carimbar o seu passaporte com o visto, você já vai ter o seu agendamento no CEF, por exemplo, para daqui a um mês. Ou seja, você tem um tempo para ir para Portugal, tá lá e entrar e fazer a entrevista no CEF para título de residência. Então, assim, esse processo é automático. Quando você pega o visto no Brasil, você já tem sua data para ida no CEF. E basicamente você leva todos os documentos para o visto, para aplicação no Brasil, e depois em Portugal você vai levar tudo de novo na sua entrevista do CEF. Por isso que é importante você se atentar nas datas que eu disse da certidão de inteiro teor. Ela dura por 6 meses, então pensa em quando você vai tirar ela para que você possa reutilizar, né? Então isso é uma proposta muito boa. E aí, para quem está em Portugal, existem casos que você vai para Portugal como turista e quer se legalizar lá. Então isso é possível? É possível. É uma maneira correta? Não é, mas existe. Não vou ser advogado de ninguém aqui. Existe, muitas pessoas se legalizam já estando em Portugal como profissional de TI. Existe um artigo 90.2, que é o profissional altamente qualificado de TI, ou o Tech Visa, que te dá o direito de visto em Portugal. Então, assim, você tá lá, ilegal, entre aspas, ou como turista, você arruma um contrato de trabalho e você consegue ligar no CEF. E aí, por exemplo, até mesmo para quem já tem o agendamento e às vezes não conseguiu naquela data, vamos supor que você está doente e você vai passar por uma cirurgia, um caso extremo, você tem que ligar no CEF, liga no CEF e reagenda a sua data. Não perca a sua data de entrevista, porque pode ser que tenha tipo milhares de pessoas esperando uma data e você não reagendou, você não perdeu, não fez nada, não reagendou. É claro, quando você tem o visto, facilita, mas tem um monte de gente que começou o processo através da manifestação de interesse, que é a outra maneira de ter visto para quem está ilegal em Portugal, e esse processo demora muito e muitas vezes a pessoa só precisa de uma vaga. Então, tipo, liga lá, reagenda, não deixa seu horário ocupado. Então, assim, o CEF funciona dessa maneira. Para quem está no Brasil e tira o visto é automático, para quem está em Portugal tem que ligar lá e falar. E o atendimento telefônico é péssimo. Então, assim, se prepara para ligar de 10 a 15, 20 vezes lá e por aí vai. Pronto. Isso é o que você vai ter o agendamento no CEF, né? Mas aí já estando em Portugal, quando você tem o visto de trabalho, você pode ir para Portugal. Não precisa comprar passagem de volta, porque você vai tá indo para morar e você já tem o visto que já te habilita a trabalhar lá, né? O visto geralmente deve valer aí por uns 3 a 6 meses, então você já tá indo para morar. Então, o que você precisa tirar primeiro? Primeiro é o NIF, que é como se fosse o CPF, né, em Portugal. Então, através do NIF, você vai ter um responsável fiscal e a sua morada fiscal. O que é o responsável fiscal? No primeiro momento, você não tem residência em Portugal, você não tem conta em Portugal, você não tem nada. Então, você precisa de alguém para te auxiliar no NIF. Muitas pessoas cobram por isso.
Se você for procurar um advogado que faça o processo para você, é normal o advogado cobrar, porque ele está prestando serviço e ele está se submetendo a ser seu responsável fiscal. Então, assim, se for um advogado que está fazendo seu processo, beleza, ele pode cobrar por isso e ser seu advogado. Mas se você tiver amigos, tiver outra coisa, essa pessoa pode ser seu responsável fiscal. É claro, sendo o responsável fiscal de uma pessoa, você está respondendo fiscalmente por ela. Se você for e fizer alguma coisa errada, o seu responsável é o quem vai sofrer as consequências. Ou seja, se você pede isso por um amigo, você tem que ter em mente que assim que possível você vai tirar ele de responsável, porque foi só para tirar o documento. E assim, como que você consegue tirar o responsável fiscal do seu NIF? Uma vez que você tem um contrato de arrendamento, você vai nas finanças e consegue mudar. Agora, tem um porém. Cada finanças trabalha de um jeito. Cada região, cada área trabalha de um jeito. Então, às vezes você vai na finanças e não vai conseguir mudar. Vai precisar de 6 meses para conseguir mudar. Então, é assim. E a morada fiscal, o que é? A sua morada fiscal, primeiramente, vai ser a do PB4, porque é o seu documento válido no Brasil. Então, assim que você consegue um contrato de arrendamento, também vai lá e troca a morada fiscal. Coloca a morada fiscal portuguesa e o responsável fiscal pode tirar e ser você mesmo, porque você já está com tudo certo. O porquê que isso é bom? Porque uma vez que você chega em Portugal, vamos supor, em outubro, você vai pagar imposto outubro, novembro, dezembro. Até dezembro você tem que trocar sua morada fiscal. Por quê? Porque senão você vai ser duplo tributado no IRS, porque sua morada fiscal é no Brasil e você está recebendo em Portugal. É muito complicado isso. Então, assim, quando você chegar em Portugal, até dezembro do ano que você chegar, troque a morada fiscal. O representante pode até ficar, mas a morada você tem que trocar, porque senão a chance de ser duplo tributado é muito grande. Então, assim, se atente ao NIF, tire ele logo que você chegar, seja com o representante fiscal, seja na morada fiscal do Brasil. Uma vez que você pegar o contrato de arrendamento, vai nas finanças e tenta trocar. Se não der certo em uma, vai em outra, entra no Facebook, procura nos grupos quais finanças aceitam isso mais rápido, quais não estão aceitando e vai tentando. O serviço funciona diferente de acordo com o lugar, de acordo com a alegria que o funcionário está de te atender naquele dia. Então tem muito disso. Então não desista na primeira tentativa, não desista no primeiro erro, vai atrás e faz isso. Contrato de arrendamento. O que você precisa saber? O mercado imobiliário hoje em Portugal está muito inflacionado, ou seja, é muita procura e poucos lugares. Então o preço subiu muito. É caro. É o maior gasto que você vai ter em Portugal é o arrendamento, que é o aluguel, né? Então, assim, sempre que você fizer um contrato de arrendamento, certifique-se de que ele está registrado nas finanças, porque a finanças é o sistema português que controla tudo, controla o seu NIF, controla o pagamento seu de segurança social, controla todos os seus impostos, faz o seu imposto de renda. Então, assim, o contrato de arrendamento tem que estar lá, tem que ter um responsável e um arrendatário, tipo quem alugou e quem está alugando, e sempre vai ter que estar nas finanças. Se não tiver, corra que é furado. O que eu, William, isso não tá na internet, isso não tá em nenhum lugar, recomendo. Você, antes de ir para Portugal, vai com pelo menos de 3 a 6 rendas antecipadas. Vamos ver, se o seu aluguel é de 800 euros, vai com pelo menos 2.500 ou, no máximo, 4.800, 1.000 euros, tipo 4,8 mil euros para você pagar. Por quê? Quando você é brasileiro, você não tem um fiador, você não tem esse suporte que os portugueses têm. Então é difícil alugar num primeiro momento. Você pode dar sorte? Claro que pode, mas não é tão fácil. Quando você tem um fiador, geralmente você tem que pagar a primeira e a última, mas quando você não tem, as mudanças são enormes. Por lei seria tipo um calção, a primeira e a última, por lei, mas não é isso que acontece na prática. Então, sim, a minha sugestão é de 3 a 6 rendas, sempre. Leva isso uma reserva de emergência para você não ter tanto problema com o arrendamento, né? O NIS, o que é o NIS? O NIS é no Brasil aquele número da sua carteira de trabalho. Eu não lembro, PIB, né? Mas é o número que você vai ser. O seu NIS é o número do seu
trabalho, seja atividade, seja contrato de trabalho. Então, assim, uma vez que você tem um contrato, você dá a entrada no NIS, manda um e-mail para finanças da sua região e vai dar a entrada no NIS. Às vezes as empresas, as consultoras já oferecem esse suporte para você, o que fica mais fácil também, né? Então, depende da maneira. Se for para recibos verdes, você tem que mandar os documentos, mandar tudo. Se for contrato, a própria empresa vai fazer isso para você. Quando você vai no CEF, você tira seu título de residência, enfim, você é residente. Demora um tempinho para chegar, mas já tá bem mais rápido agora, mas depois você vai ganhar um cartãozinho e esse é o seu título, esse é o seu documento. Você não precisa mais usar seu passaporte, você não precisa usar nada. Usa o título de residência, você obtém ele a partir da sua entrevista do CEF. O número de utente é um número que te dá acesso à saúde pública. Você ganhou o PB4 lá no Brasil, ele já te dá acesso, mas uma vez que você tem o título, você vai na casa de saúde mais próxima da sua morada, procura no Google e dá entrada no seu número de utente. Muitas vezes é um pouco até difícil, mas você pode falar assim, eu não preciso de médico da família. Apenas para você facilitar e tirar mais rápido o seu número de utente. Isso vai te ajudar. Por quê? Porque quando você quiser usar os serviços de saúde, você tem que ter o número de utente, independente se você tem um plano particular ou não. E aí tem a carta de condução. Para fazer a troca da carta de condução, você tem que ir no IMT. O IMT hoje, quando eu fiz, foi no Porto. Eu mandei uma carta com a carta brasileira, com todos os documentos que eles pedem no site. Eles me mandaram uma resposta. Quando chegou a resposta, eu fui no IMT e troquei minha carta. Mas o procedimento muda de lugar em lugar. Primeira coisa, você tem que ter o número de utente para validar o seu exame médico para troca. Uma vez que você tem o exame médico, uma vez que você já preencheu os documentos do IMT, você vai fazer o procedimento de acordo com cada região e vai ter a troca da carta de condução. A carta de condução em Portugal já vem com 10 anos. Isso é uma parada boa. E se você tem, por exemplo, moto e carro no Brasil, troca igual. Depois de tudo isso, lá para o primeiro ano, você já pode dar entrada no seu cartão cidadão por direito de igualdade. E o que é o cartão cidadão? O cartão cidadão é o documento português deles. Uma vez que você tenha nacionalidade portuguesa, ou uma vez que você já tenha já é português, você tem um cartão cidadão. Porém, com um ano de residência, você pode dar entrada no cartão cidadão por direito de igualdade. Ele te dá benefícios geralmente quando você vai procurar um financiamento imobiliário, um financiamento veicular ou tirar um cartão de crédito, e você pode participar de concurso. Também tem alguns benefícios quando você vai participar de eleições, concursos, eleições em Portugal. Então, assim, tem alguns benefícios. O processo é simples, então vale a pena só por você ter. E um dia, se você se tornar nacional, você não precisa desse cartão por direito de igualdade, pega o cartão cidadão, que é o cartão português, que é válido para viagem. Vale até melhor que um passaporte, né? Então, assim, depois você pesquisa um pouco mais, descobre, mas isso é um passo depois que já tem tudo. As contas, né? Tem operadoras para tudo. Então tem Vodafone, Mel, Nós para internet, telefonia e TV, tudo. A água vai de acordo com a cidade. Eu posso falar, tipo, Águas do Porto tem no Porto, em Lisboa tem uma, em outra tem outra, então procura da sua cidade, mas basicamente você leva o contrato de arrendamento e faz. A eletricidade, existem algumas companhias e você pode escolher dentre elas, por exemplo, algumas que oferecem os benefícios anuais, algumas que cobrem a eletricidade e gás. Então sempre pesquisa bem nisso. Depois eu vou fazer um vídeo para falar do custo de vida, né? Aí eu vou entrar no detalhe de cada uma dessas contas. Cartão de crédito, quando você tem contrato de trabalho e prova os seus recibos de vencimento, que é os olerites, é um pouco mais fácil de conseguir. Quando não tem, é quase assim, com recibos verdes, por exemplo, e você é contractor, é um pouco mais difícil, os limites são baixos. Assim, o cartão de crédito em Portugal não é tão utilizado como no Brasil, não tem aquela dependência toda. Geralmente as pessoas pagam tudo no débito e assim vai. Financiamento imobiliário veicular, eu vou fazer um vídeo só disso. Por quê? Porque é muito simples. Os juros são baixos e vale muito a pena. Portugal principalmente. 40 anos para financiamento imobiliário, 8 anos para financiamento veicular, juros baixíssimos, você não paga tanto imposto. Então, esses são os próximos vídeos, né? Eu vou detalhar um pouco mais cada um dos tópicos e vou esperar as sugestões de vocês aqui nos comentários também e tudo que vocês queiram saber sobre Portugal, né? Eu tenho tudo isso que eu passei por todo esse processo e posso ajudar. Então,
Então, deixem seu like, compartilha com os amigos, para quem tá pensando em Portugal, para quem já tá em Portugal e quer aprender um pouquinho mais. E vamos que vamos, fortalece o canal, tamo junto sempre, beleza? Abração, tchau, tchau.